Bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui no programa Doutora Iusé da Penha. Aqui nós trazemos respostas, trazemos discussões acerca da solução de conflitos de família e de relacionamentos. Esse trabalho é um trabalho em conjunto, onde eu vou explicar com maior detalhes para vocês, assim que a gente iniciar. Eu quero dizer para vocês, vocês são muito bem-vindos a este programa, que dá continuidade ao programa de ontem, trazendo os relacionamentos com os filhos. Eu sou Vanessa Tadeu de Paiva, e o tema de hoje é a briga familiar da convivência com os filhos. Então, explicando um pouquinho melhor para vocês, né, como é que isso se dá, considerando que é um movimento novo aqui do Instituto Educacional Paiva, no ano de 2021. Este programa, ele é o segundo programa de uma minissérie, esta minissérie que se iniciou com E Agora José, trazendo para a gente um projeto de lei, né, um projeto de lei onde é colocado, está sendo debatido lá na Câmara dos Deputados, né, acerca de impedir a guarda compartilhada de pais e filhos no caso de alguma acusação de violência doméstica, ok? Então, nós começamos ontem com E Agora José, reflexões a respeito do projeto de lei. Está fazendo a transmissão aqui para várias mídias ao mesmo tempo, e parece que a conexão do YouTube teve uma dificuldade. Agora voltou, perfeito. É isso aí, ao vivo é assim, né, gente? Ao vivo essas coisas acontecem. Então, hoje nós vamos encaminhar, porque a proposta dessa trilogia é sempre assim, toda semana vai ser assim, de segunda a sábado, às 8h08 da manhã. Depois eu vou explicar até por que 8h08 da manhã, porque tudo tem um significado para a gente, né? Mas a proposta é essa. Começamos, então, com o programa E Agora José, trazendo sempre as questões, as leis, os princípios por que elas foram criadas, né? Explicando para as pessoas na prática como que está acontecendo, quais são as dificuldades, fazendo reflexões multidisciplinares a respeito de tudo isso, ok? E o segundo programa, que é o de hoje, Doutora Iusé da Penha, nós vamos aprofundar um pouco mais, chegando às vezes a casos de violência doméstica, casos mais gravosos sobre o mesmo assunto. E por fim, no terceiro dia, que vai acontecer amanhã, nós trazemos um convidado especial para fazer doutora e agora doutora, né? Onde, num formato de mentoria, nós trazemos respostas específicas. Então, gente, voltando para cá, né, no programa de hoje, nós temos aqui, eu vou até abrir, porque ontem eu percebi que tinham duas perguntas, né, que não foram respondidas, e como o assunto de hoje é continuidade do de ontem, eu vou iniciar pegando essas perguntas que foram colocadas pelo pessoal de ontem, que eu não tinha visto, eles colocaram lá no canal do YouTube. Então, a primeira pergunta que fizeram foi: meu avô foi assediador, meu pai também, e o meu irmão tem traços de assediador. O estudo explica essa linha trágica, né? Eu achei muito interessante, muito importante essa pergunta, né? Olha só, na pergunta, a resposta, né? Vamos observar a pergunta. Na pergunta vem a informação: meu avô foi assediador, ok? Então, esse foi um comportamento do avô. O avô era assim,
Meu pai também. Ou seja, a geração seguinte está dando continuidade a esse comportamento de assédio, ok? E o meu irmão, que já é a próxima geração, já estamos falando de 3 gerações, tem traços de assediador. O estudo explica essa linha trágica? Com certeza explica. Por quê? Porque existe aí um padrão de comportamento que nós explicamos ontem. Um padrão que ele vem por causa de uma série de fatores que influenciam este acontecimento. Quais fatores? Vamos falar deles, claro. O primeiro fator, genético. Então, no seu DNA, as pessoas antes pensavam só nos fenótipos, né? Ou seja, na cor dos olhos, cabelo, estrutura da pele, altura, né? As questões físicas. Então, as questões físicas, elas vêm programadas no DNA? Vêm, claro que vêm, mas vem também tudo aquilo que os seus antepassados fizeram antes. Tudo que eles fizeram antes, né? Tudo que eles colocaram lá, como eu gosto muito de usar essa comparação, essa analogia de um grande supermercado da sua família, né, da sua linhagem, e dentro daquele grande supermercado você tem prateleiras, muitas prateleiras, cada um que representa a família, com as suas escolhas, com as suas experiências, com as suas vivências, porque no universo, gente, vocês precisam entender, ele é tão perfeito, suas leis são tão perfeitas, que uma delas é que nada se perde, nada se torna, nada é inútil, tudo é aproveitável, tudo é utilizado, tudo é amado. Veja, não existe na prática, na lei universal, não existem rejeitados, não existem excluídos, todos pertencem. Quando existe uma ação de rejeição entre seres humanos, com certeza essas pessoas estão totalmente distantes da essência delas, do eu delas, entende? Porque não existe, tudo é perfeito, tudo está interligado e tudo pertence. As leis universais comprovam isso para a gente, né? Como Lavoisier falou, né? Na natureza nada se perde, né? Tudo se transforma. Então, é assim que funciona na natureza, porque a natureza é a grande expressão das leis universais que atuam na Terra. Então, tudo pertence e tudo tem uma utilidade. Mas, Vanessa, as coisas ruins têm utilidade porque você diz que são ruins. Tudo é útil. Ah, eu estava conversando com meu marido, né? Meu marido, por que tem que pagar, tem as contas, porque, como é que ele colocou? Não pode fazer dívidas. Eu falei, mas quem é que faz dívidas? Eu não faço. Eu faço investimentos. Eu faço pagamentos de investimento. É a maneira como você enxerga a vida. Então, se eu sei que eu estou pagando algo, se eu estou pagando, gente, é porque eu tenho dinheiro para pagar. Então, que bom que eu sou próspera. Que bom que o dinheiro vem na minha vida. Que bom que eu posso fazer isso. E sempre vai vir porque eu reconheço essa lei que permite que flua a prosperidade na minha vida. Eu me permito ser canal de prosperidade na vida de vocês. Eu me permito ser canal de conhecimento na vida de vocês. Eu estou aqui à disposição, disponível, para que flua através de mim. Porque é assim que funciona a lei. Eu me coloco a favor da força, a favor da lei, estou junto. Entendem? Então, se eu sei disso, por que não vou fazer assim? Assim também são todas as coisas no universo. Todo mundo pertence. Não existe, de fato, a rejeição. Né? Isso é uma percepção da mente. Assim como você percebe dívidas, para onde você está olhando, você está fortalecendo ali a crença na escassez. Escassez não existe, não faz parte das leis do universo. Tudo é abundante. Aqui na Terra tudo é abundante, isso é uma realidade.
né? E não adianta você falar, então, você pode vir, trazer o que for, a gente conversa sobre isso, eu vou provar para você que o que eu estou falando está dentro da lei e temos provas disso, que o universo é abundante em tudo que tem, em tudo que é, na verdade? Então, dentro disso que eu estou falando para você, os conflitos também são úteis, são necessários, mas aí você não tem que ver como um problema, você tem que ver como uma oportunidade. E o ser humano, gente, ele é interessante. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se a minha história não fosse essa que eu tive, certamente eu não teria feito tantas coisas na vida. Porque quando a coisa fica boa, a gente se acomoda, a gente deita na rede e toma água de coco. A gente vai parando, tá bom aqui e tal. Então vem um movimento, e esses movimentos fazem a gente, opa, tomar atitude. Tem que fazer, tem que ir lá, arregaçar a manga. A gente está nessa terra para isso. A gente não está na terra para ficar passando o tempo na rede, tomando água de coco. A gente pode deitar na rede e tomar água de coco, mas não é essa a vida. Esses são os nossos momentos sabáticos, o momento do descanso. E do descanso para integrar tudo que foi feito. Então, na vida precisa haver movimento, descanso. Movimento. Isso é uma lei, gente. Se vocês forem fazer academia, eu vou fazer academia. Você vai ver que para você fazer uma musculação, os seus músculos se desenvolverem, você precisa de movimento e descanso. Movimento e descanso. O descanso é uma lei, é o sabá, é o sábado, né? Mas as pessoas confundem muito, levam tudo ao pé da letra, né? Tem gente que diz que sábado é sábado, porque tem que seguir o calendário no sábado. Não, gente, sabá significa integrar, é a hora de parar para integrar. Você integra tudo que você fez e vai de novo. A integração é a hora do crescimento do movimento que você fez. Vocês compreendem? Por que eu estou falando tudo isso? O que isso tem a ver com a pergunta? Tem tudo a ver. Quando você reconhece que o seu avô fez algo, seu pai fez algo, seu irmão está fazendo, você tem a grande probabilidade, porque tudo o que essas pessoas fizeram está lá. Como eu te falei, não se perde, fica nas prateleiras do mercado daquela família. Então, vamos supor, vou trazer meu sobrenome, Paiva. Quantos Paivas já existiram desde o primeiro? Cada um que veio foi colocando suas experiências dentro do mercado. Porque ele foi embora, porque ele fez a passagem, porque ele faleceu, tudo que ele fez não se perde, gente. Não vai se tornar inútil. Tudo que é feito, tudo que é vivido é importante, pertence, então fica guardado lá nas prateleiras deste supermercado. Você compreende que todas as vidas dessa linhagem Paiva, dessa raiz, foram importantes para que hoje eu pudesse existir e ser quem eu sou. Eu tenho que honrar todos, porque se não fossem eles, eu não seria essa pessoa hoje. Foi um trabalho de muitas vidas trabalharam para que hoje eu pudesse existir. Entende? Aí as pessoas confundem tanto, né? Ah, então você reencarnou 200 mil vezes. Gente, eu consigo acessar essas memórias? Eu consigo, mas eu vou acessar todas as vidas que contribuíram para que eu estivesse aqui. Entende? Eu estou lendo aqui o que a Esperança colocou. Verdade, Esperança, muito obrigada, viu? Pela sua. Eu vou fazer isso. A partir de amanhã, eu vou deixar. Ela está pedindo, gente, para eu deixar o tema fixado nos comentários do Instagram, para que as pessoas que entram depois possam saber. E isso é importante mesmo. Muito obrigada, Esperança. A partir de amanhã, sem falta, todos os dias, eu vou fazer isso, para facilitar. Então, voltando aqui, né, eu estou trazendo essa questão. Com clareza, né? Eu quero deixar bem claro o que eu estou dizendo. O meu tataravô, quando eu era criança, eu ria muito com o Chapolin Colorado. Não sei se vocês assistiram quando ele falava dos tataravô, eu achava aquilo um barato. E é isso aí, eu fui falar, lembrei do Chapolin, Esse cara, que eu não sei mais quem é,
E, ao mesmo tempo, se eu me concentrar, saberei, tudo que ele fez de bom, tudo que ele estudou, tudo que ele aprendeu, tudo que ele se esforçou, todos os aprendizados através das suas próprias experiências, todos os choros, sofrimentos, depressão, sei lá, crimes, eu sei lá o que foi que ele fez. Vícios, tudo de bom, que eu posso dizer que é bom, tudo que não bom, virtudes e não virtudes. Porque não existe o ruim para uma pessoa que está vivendo a sua experiência na Terra. Tudo aquilo está lá no supermercado Paiva. E aí ele faleceu e veio outro, e veio outro. Então, gerações foram vindo até que chegasse eu. E eu não sou a última geração dos Paiva. Já tem meus filhos. E já tem filhos dos filhos da mesma geração dos meus primos, já tem primos meus que são avós. Então, já foi. Já tem mais 2 gerações depois de mim, dessa família. Tudo que a gente faz fica no supermercado. E, Vanessa, onde fica esse supermercado? Agora eu vou dizer onde fica o supermercado e como é que funciona esse supermercado. O supermercado, gente, ele está presente em 2 lugares básicos. Um não é visível, o outro já é mais visível, né? Eu digo que este supermercado está dentro de uma consciência, de uma mente. Porque a gente precisa trabalhar bem o conceito de mente, né? O que é uma mente? As pessoas pensam que mente é que a mente está aqui, é o meu cérebro. Não, o cérebro é uma matéria. A mente é além do cérebro, né? E quando a gente se liga a pessoas, a gente vai criando uma rede. Então, essa rede é a expansão da nossa mente para todos aqueles que pensam de uma maneira semelhante. Toda família tem uma mente própria. Toda família, os Paiva têm um corpo invisível, onde cada um é um órgão desse corpo. E existe uma mente desse grupo Paiva, sabe? E aí, este grupo Paiva, né, essa mente, nós podemos dizer que é uma mente coletiva. Então, por que coletiva? Eu vou contar para vocês dos Paiva mesmo. Essa família Paiva veio de Portugal. E esse grupo dos Paiva, eles eram nobres, que viviam lá com os reis de Portugal, e eles já mexiam, gente, isso é incrível, com a parte da justiça. Eles eram conselheiros relacionados às questões judiciais. Os primeiros que vieram para o Brasil, que são da minha linhagem, aqui no Brasil não existia advocacia naquela época, sabe? Mas existia a função de conselheiro das questões da justiça. E esse conselheiro ficou conhecido no Brasil com um nome chamado Rábula. Então, os primeiros paivas foram rábulas. E aí o tempo foi passando, foi criada a Ordem dos Advogados do Brasil. E começou a existir, então, o nome advocacia no Brasil. E aí, olha que interessante, os Paiva não conseguiram ser advogados. E ninguém mais foi advogado, assim. Eles continuaram envolvidos com a justiça, envolvidos com política, porque lá, se eram conselheiros dos reis, estavam relacionados ao governo. Eles continuaram se envolvendo com política. Alguns Paiva, quando vem já a turminha aí dos meus tios, do meu pai, foram para o concurso público. Começaram, então, como policiais civis, que é uma polícia judiciária. Eles foram indo, mas, incrivelmente, alguns Paiva fizeram curso de direito, né? Fizeram curso de direito, mas não conseguiram advogar, né? Aí eu tenho uma tia que ela vai fazer 90 anos de idade, que ela era à frente do tempo dela. As mulheres Paiva sempre foram muito à frente, né? Passaram muito por isso. E essa tia, ela fez o curso de direito e ela não também conseguiu ser advogada. Aí ela foi para o concurso público, continuou na justiça, virou oficiala de justiça. Aí veio o filho, fez direito, também não foi advogado, abriu uma imobiliária. Olha que interessante. E eu era impulsionada
uma força muito grande para a advocacia. Que interessante, depois de já advogada que eu fui puxar toda a história da árvore, eu vi que desde o início eles tinham colocado para mim, no meu supermercado, nas minhas prateleiras, essa possibilidade para que eu fosse advogada. Isso era uma força, vocês precisam perceber isso na sua vida, porque isso é muito interessante. Uma força que te impulsiona. Aquilo que você vai fazer fica mais fácil. Você vai fazer as coisas, tem uma dificuldade, aí você, vou fazer isso aqui, dá certo. Nossa, mas como é que aconteceu isso? Porque ali tem uma força maior te impulsionando. E aí você começa, com esse conhecimento, a entender que essa força maior está relacionada a esta mente, especificamente coletiva, desta família, chamada Paiva, tinha uma força, porque outros já trabalharam para a justiça, quando ainda não existia advocacia, eram rábulas, estudaram, se debruçaram sobre as leis, sobre os códigos, eles foram colocando isso nas prateleiras do supermercado. Aquele que está vivo agora, no caso eu, sou uma das representantes dessa linhagem. Então, é só eu ir lá na prateleira e pegar tudo o que me interessa para aquilo que eu escolho viver nessa minha experiência terrena. Então, eu não preciso pegar tudo que tem lá, porque lá tem coisas ruins também. O que tem lá que eu posso falar dos Paiva? Lá tem o alcoolismo, tem o vício do álcool, da dependência química, tá lá também. Eu não quero vivenciar isso, eu não escolho essa realidade para minha vida. Então, isso eu não vou pegar, eu deixo lá. Eu não pego, mas eu honro quem passou por essa experiência para trazer um aprendizado. De alguma maneira, eu sei dentro de mim o que significa ser dependente químico. O que me facilita hoje é auxiliar pessoas que são dependentes químicos, que é um dos mega temas para abalar o relacionamento. Então, gente, eu estou trazendo uma mente, e a mente não fica na terceira dimensão, a mente sempre fica na quarta para cima, quarta dimensão. Então, não é visível aos nossos olhos. Por isso que a gente fala quem pode enxergar a essência do invisível. Entendem? Existe uma mente da família Paiva? Existe. Vanessa, você pode mudar o nome para facilitar a minha vida? Posso. Um sistema familiar. Esse sistema, ele vai te direcionando, porque são aquelas as referências do supermercado. Ontem eu falei sobre referência. Ontem eu falei sobre violência doméstica. A pessoa não pode te dar nada, presta atenção. A pessoa não pode fazer nada, ela não vai enxergar nada além do que existe nesse supermercado. No supermercado tem tudo o que essa mente coletiva do seu sistema familiar de origem, e aí no meu caso não é só a família Paiva, vai vir a família do meu pai e da minha mãe, então vai vir da avó e do avô materno, avó e avô paterno, e a gente vai abrindo, vocês vão ver que vai dar muita gente. Todo esse povo aí, essa turminha, colocou coisas no meu supermercado. E eu, desde que fui gerada no ventre da minha mãe, já colaboro em colocar coisas neste supermercado. Então, somente o que tem nesse supermercado, ou seja, somente o que existe de referência, é que eu tenho como elementos para criar a minha realidade. Compreende isso? Mas eu posso pegar lá no meu supermercado a inteligência e também a disponibilidade para investigação e para o conhecimento. Você vê que eu te falei que tios e pai foram para a polícia civil, polícia judiciária, é uma polícia investigativa. Tanto é que eu mesma, olha só como isso é forte, eu fui lá, fiz o concurso e passei, tomei posse e fui também vivenciar essa experiência que já estava no meu supermercado. Eu acrescentei, fortaleci isso lá, porque eu também fui policial civil, também fui policial e judiciário investigativo. Então, este olhar investigativo, essa posição de observador, de enxergar o que os outros não enxergam, de perceber os detalhes, de juntar os fios,
isso estava lá. Eu posso usar isso para investigar coisas que não estão no meu supermercado. E quando eu reconheço essas coisas, eu posso trazê-las, porque a partir de mim, todos os demais desta mente terão acesso. Gente, se lá está, como na pergunta colocada aqui, meu avô foi assediador, está lá o assédio, está como referência nesse supermercado. Como eu falei para vocês, isso vem, né, através de uma mente que está na quarta dimensão, mas existe também uma materialização disso que a gente consegue perceber na matéria mesmo, no nosso corpo. Aonde? Gente, no nosso código, isso está codificado em nós. No nosso DNA. Lá está escrito, no nosso sangue está escrito. Essa questão do sangue é tão poderosa, gente, que nós temos um estudo no Instituto só sobre sangue. O poder que existe no sangue, as informações que existem no sangue, trazendo conhecimento, por exemplo, da própria Bíblia, né, que fala muito de sangue na Bíblia. E o que que significa? Como é que a gente decodifica o que está escrito lá? O que que isso tem de entrega, de importância daqueles que viveram, que escreveram, para agora, para aplicabilidade prática na nossa vida hoje? O quanto o sangue é poderoso, gente. O sangue, ele é reconhecido dentro do sistema de saúde, né? Através de todo o estudo científico que gerou o resultado das transfusões de sangue. O sangue é reconhecido por todo o sistema judiciário. Nós temos aí dentro do âmbito de família um processo chamado investigação de paternidade baseado na resposta que o sangue dá para saber quem é o pai da criança. Então, tem muita informação no sangue, gente, por isso que a gente tem um estudo somente sobre sangue. E aí, neste sangue, que é material, é matéria, lá, tem lá o nosso código, nas nossas células, no núcleo delas, o DNA. Então, esse supermercado, ele está contido em cada DNA. Gente, isso é extraordinário. Gente, a gente é muito grande, muito tremendo esse conhecimento que está sendo, que a gente está conversando aqui. Não é verdade? Então, lá está que alguém foi assediador, está dentro do supermercado. Se você não tem a consciência que nós estamos conversando aqui, o que vai acontecer com você? Deixa eu abrir aqui para ver se tem perguntas. O que vai acontecer com você? Você vai ser levado por essas influências sem saber. São as fidelidades aos sistemas, fidelidades ocultas. E aí você passa a sua vida achando que é livre. E você não tem liberdade nenhuma. Você está preso a uma espécie de destino. Por quê? Porque é aquilo que já está programado. Então, veja, o pai também foi assediador. Entende? O filho desse pai já tem essa questão de assédio também. Então, você começa a perceber que isso vai indo de geração em geração. A famosa pergunta que a gente sempre traz: quantas gerações serão necessárias até que isso se cure? Porque, como eu falei, existe uma utilidade nisso. Isso vem para a vida da pessoa como uma espécie de destino para que alguém, aquele que representa aquele grupo, possa enfrentar isso e resolver e curar. Entende? Então, continua vindo. É uma família que sofre violência doméstica, a próxima representante vai sofrer violência doméstica. E a próxima também, a próxima também, a próxima também. Segundo a Bíblia, são 7 gerações para frente, com a mesma maldição. Por que essa maldição vem? Na verdade, ela vem como... Eu não vejo muito como maldição, eu vejo como uma oportunidade de cura. Agora, alguém tem que parar e cuidar dessa ferida. Vai doer? Vai. Claro que vai doer. Mas alguém precisa fazer. E essa oportunidade está sempre presente com aquele que está, naquele momento, no lugar de representante daquela mente. Vocês compreendem? Então, existe uma explicação também cultural, uma influência do pensamento dessa família, porque até então, eu, como Paiva, não fui criada pelos Paiva.
Então, eu via o que eles comiam, eu estava ali. Aquela influência também vai fortalecer os registros que já estão no meu DNA, nessa influência maior de um sistema mental. Entendem? Ainda além disso, tem a influência cultural, educacional. Então, para você transformar tudo isso, você precisa primeiro reconhecer que tudo isso existe. Aí, reconhecendo que tudo isso existe, você vai, de fato, poder aplicar. Esperança colocou que o sobrenome dela foi inventado. Como fica o caso? É assim, Esperança, todos os sobrenomes, se a gente pensar, foram inventados, desde o primeiro. Então, alguém inventou. Por que existe esse nome Paiva? Porque lá onde este grupo, essa família começou a existir, tinha um rio. E este rio lá se chamava Paiva. Então, era a família lá do Paiva, do Rio Paiva, né? E aí foi ficando, então foi inventado. Todos acabaram sendo inventados, todos têm um porquê, né? Então, a partir do momento que é inventado, que tem aquele grupo, o ponto maior nem está no nome, o ponto maior está no sangue. O sangue que traz essas informações, sabe? O sangue que vem com tudo o que eles, antes de você, vivenciaram. Por quê? Porque nós somos esse corpo, sabe? Que tem, ele é bioquímico, né? Então, conforme os nossos sentimentos, as nossas emoções, este corpo ele vai soltando substâncias, vai tendo todo um processo aqui dentro de nós, né? Você tem medo, solta adrenalina, tudo aquilo está fazendo uma programação. Olha, esse lugar eu tenho medo toda hora, então eu vivo em risco, um lugar perigoso. Isso fica gravado no seu sangue. Suas próximas gerações vão ter esse acesso. Ó, cuidado, é perigoso viver, tem que ser esperto. E aí isso vai conduzindo as pessoas para que elas criem suas realidades. Isso explica, gente, por que alguém que nunca teve acesso à música, por exemplo, tem acesso a um piano e toca uma grande, uma grande música, uma música extremamente complexa. Mas essa pessoa, como é que ninguém ensinou? Então, de onde vêm esses dons? Vem de um trabalho contínuo de todos os antepassados, desde o primeiro da origem. Então, tanto o lado que eu trago como virtude, como que eu trago como não virtude. Então, violência doméstica, né? Esse comportamento, essa consciência que a gente colocou do chacal, né? Tudo que a gente vê de vícios, de tragédias, né? Eles chamam de dedo podre, de relacionamentos problemáticos. Tudo isso é referência de um grande supermercado, de uma mente coletiva, que você, sabendo disso, pode alterar, tá? Então, essa pergunta que trouxeram aqui, ela foi extraordinária. Tem uma outra pergunta também que colocaram aqui, que foi: por que um homem vê uma mulher como posse? Fica obcecado. É algo com a mãe? Olha que pergunta bacana. Gostei dessa pergunta. E aí você percebe o seguinte, vamos lá, por que um homem vê uma mulher como posse e por que ele ficou obcecado? Eu falo que ela é bacana porque ela é uma pergunta que me dá, assim, margem para eu falar aqui por alguns meses, né? Mas, assim, de forma bem simplificada, a primeira resposta que eu dei, ela se encaixa aqui, ok? Então, já existe uma programação no sangue, já existe a referência no supermercado, onde pessoas que vieram antes dele viram mulheres como posse. Existe uma influência mental, além dessa mente, da tua família de origem, do teu clã, vou chamar de clã mesmo, do teu grupo familiar, além desta mente coletiva, deste grupo, existem outras mentes coletivas que também atuam. Para quem assistiu Matrix, eu acho que vai ficar fácil explicar. É como se fossem sistemas de computadores, jogos que você vai acessando e eles vão numa hierarquia te influenciando.
Então, existe também a questão cultural, né? Se a gente vier para cá, para o Ocidente, tem toda uma história cultural de como foi construída a crença de que a mulher é o sexo frágil, é um ser inferior, né? Essa cultura, ela foi sendo construída. Inclusive, isso está lá escrito, gente, naquele meu primeiro e-book, Como Acreditar que Sou uma Borboleta. Porque lá vem essa construção, sabe? Inclusive a construção cultural, né? Judaico-cristã, a questão jurídica, a questão das leis, de como todo o sistema cultural foi sendo construído e colocando a mulher neste patamar. E isso fez com que muitos homens e mulheres, tá? A gente não está falando só de homens, não. Muitas mulheres até hoje, pensam dessa maneira, se colocam dessa maneira, e quando vê uma mulher se destacando num cargo político, tem raiva daquela mulher. Por quê? Porque isso é algo muito profundo, não chega a ser consciente. É uma mente coletiva inconsciente que está ali influenciando tudo isso. Então, se este homem, ele já traz tudo isso nele, ele não foi tratado, por isso a grande importância de tudo que eu estou trazendo para vocês, do diálogo, a grande importância de abrir e reconhecer o que tem de história. Lembra, ontem eu falei para vocês, vocês precisam conhecer o que existe de referência, qual é a história dessa pessoa, o que ela pode te dar. Você precisa enxergar a verdade sobre ela, entendendo que isso não é determinante, mas isso é imprescindível, importantíssimo, para que se possa construir qualquer coisa. Você precisa saber em que terreno você está pisando, que tipo de terra, que tipo de fundamento. Se o fundamento não é bom, você construir um prédio, vai cair, vai ruir. Vanessa, pode não cair? Pode, mas é muito difícil. A probabilidade de cair é gigantesca. Mas se você entende o terreno e você quer mesmo assim, pelo menos você vai saber como tratar o terreno, como fortalecer o fundamento antes de construir o prédio. O que eu estou falando? Poxa, cuida deste namorado antes de casar com ele. Cuida do fundamento. Depois que você casou, você casou. Quais são as consequências da sua decisão? Então, entrega para ele, sabe? Eu faço isso, eu fiz isso muito com meu marido, muito que meu marido não tinha. Então, eu dei para ele. Toma mais amor, toma mais conhecimento, toma mais estudo. Olha, tem esse modo de se expressar que é diferente. O que você acha? Experimenta, sabe? Porque eram ingredientes que eu já conhecia, que eu sabia que fazia diferença para um relacionamento e vi que aquela base dele não tinha nada disso. O meu marido é uma pessoa altamente carinhosa, sabe? Que olha nos olhos, que dá atenção, que abraça. Mas ele não teve isso, ele não tinha essa referência quando eu conheci ele, mas de jeito nenhum. Então, é possível uma mudança? É. Não que você vai entrar no relacionamento querendo mudar o outro, mas pelo menos você tem que saber quem é o outro que você quer entrar no relacionamento. Porque a maioria das pessoas entra com a imagem que elas criaram do outro, com a expectativa que elas têm do outro sem saber qual é a realidade. Estou chamando vocês para irem pela realidade. Então você encontra um homem que tem lá o pai dele, o avô dele, todo mundo tem a mulher como posse. Você percebe pelo tratamento com a mãe dele. Você começa a observar, essa é a fase do namoro. E aí você vai perceber que é isso que ele tem no supermercado dele. E você é mulher. Aí você quer ser tratada como? Entende? Mas aí você vai porque você acha bonito. O jeito que ele te trata. Por que você acha bonito? Porque você não sabe que inconscientemente tem uma programação nas mulheres, onde elas buscam uma proteção. A mulher pode ser extremamente forte, poderosa,
Mas ela gosta de se sentir que tem alguém ali protegendo, porque é uma programação do universo feminino. Então, ela sente aquilo, ela, naquele primeiro momento, aquilo é gostoso, é bom. E aí ela não vai em busca do conhecimento. Esse ciúmes, esse cuidado, parece um cuidado protetivo, na verdade, é a visão de que ele ganhou um novo objeto, é objeto dele, por isso que ele cuida. A obsessão vem daí. A obsessão vem daí, da mesma maneira que ele ficaria obcecado por um carro valioso, que ele não quer que ninguém pegue e saia dirigindo, que ninguém toque, é dele o carro, entende? E aí, isso tem a ver com a mãe dele? Foi a pergunta. Tem, porque você vai perceber que a mãe dele é tratada assim. A mãe dele é alguém que, na origem dela, na mente, as mulheres eram tratadas assim, por isso que ela permite, porque senão, gente, não tem liga. Não tem liga. Se não tiver algo em comum, por isso questão de vítima e agressor, eles têm ali algo em comum. Eu trabalhei muito com vítimas de violência doméstica, fui secretária da mulher, gente, vocês não têm ideia, o dia inteiro, todo dia, mulheres, e no meu caso, meu celular, ele era interligado a 180 de Brasília, todos os casos ao derredor que aconteciam, que ligavam para 180, Brasília passava para mim, eu como secretária. Então, isso acontecia muito nos finais de semana, acontecia muito feriados de madrugada, que era o horário que os homens bebiam. Vocês entendem? Então, o que eu quero trazer para vocês com tudo isso? Que há uma possibilidade de mudança total, senão não estaria aqui. O meu objetivo em estar aqui com vocês é falar para vocês que existe mudança, existe possibilidade, mas para isso precisa haver olhos abertos que enxerguem, que consigam ver a realidade, sabe? Você vai fazer qualquer obra de arte, você precisa olhar os instrumentos, o que você tem à sua disposição para de fato poder criar aquela obra de arte. Entendem? Então, eu não sei se eu consegui ser clara na resposta, mas eu quero trazer para vocês, diante de tudo isso, que quando você, né, não consegue compreender essas referências, você não consegue nem se compreender. Por que você faz coisas que você não entende? Ou coisas que você não gosta de fazer e você promete que nunca mais vai fazer aquilo, que nunca mais você vai estourar, que nunca mais você vai ser agressivo. Você promete para você mesmo e quando você vê, você fez de novo. De novo você fez isso. Ou fez isso com você mesmo. Se permitiu passar por isso de novo. Então você começa a compreender que está além de você enquanto você não tiver consciência. Existe uma espécie de manipulação de um sistema ao qual você está a serviço. E aí você pode escolher para qual sistema você vai entrar a serviço. Vanessa, eu não quero estar a serviço de nada. Mas aí eu vou te falar, não tem jeito. Quem está aqui na Terra está a serviço. Todos nós estamos, de alguma coisa nós estamos, sabendo ou não sabendo. Quando você sabe, você pode escolher. Eu, por exemplo, escolhi. Eu estou aqui a serviço, mas estou a serviço de uma força. E eu chamo essa força de amor. Essa força, eu estou a serviço dela. Né? E eu me posiciono que tem um mestre. Eu tenho um mestre. E estou a serviço dele. Meu mestre chama-se, ele é conhecido como Cristo. Estou a serviço dessa consciência. A consciência do Cristo, né? Então eu escolhi estar a serviço dele. E aí você pode escolher estar a serviço. Mas quando você não sabe, você está a serviço, você só não sabe do que. E aí você entende por que dentro da empresa tem um funcionário que faz de tudo para ferrar com a empresa. Você começa a compreender. Ele está a serviço de alguém. Você começa a perceber por que o seu marido ele se comporta de tal maneira, parece tanto com teu pai, não é? Ele está a serviço. Você começa a compreender
Por que que a sua filha desobedece tanto? Tudo foi dado, ela é tão diferente. E se percebe, ela está a serviço. Para quê? Para que haja ali um equilíbrio. Tudo é bom. Gente, vocês só precisam entender que tudo é bom, tá? É para que haja um equilíbrio, uma compensação. Quando a coisa está desequilibrada, vai haver um movimento invisível. Por isso que eu falo, quem enxerga a essência do invisível? Enxergar a essência do invisível transforma vidas. Você começa a compreender as coisas que acontecem. Você começa a compreender por que a vida, às vezes, é tão complicada. E no final das contas, gente, ela é tão simples. E aí você começa a perceber por que tanta briga em relação a filhos. Por que que acontece a tal da alienação parental? E a alienação parental, gente, muitas vezes acontece se utilizando e manipulando leis, como o caso da Lei Maria da Penha. Mulheres que estão a serviço de uma mente, de um sistema. Eu falo mulheres porque a maioria são mulheres, tá, gente? Às vezes são homens, mas a maioria nestes casos são mulheres. A base da nossa aula de hoje está em 2 livros que eu escrevi. O primeiro livro que eu escrevi é Quem Tem Medo do Lobo Mau. Quem tem medo do lobo mau, trazendo esse lobo mau como, na verdade, uma imagem, e não um lobo mau mesmo, mas uma pessoa que é pintada como um monstro para uma criança, para aliená-la desse relacionamento. E o meu segundo livro, que fala sobre este assunto, é Como Me Livrar da Casca Dolorosa que Me Protege. Porque é uma casca, é um casulo, e é para te proteger mesmo. Aquele sistema te protege porque é o que ele reconhece como verdadeiro. Sair dessa casca é arriscado, mas é o único caminho para ampliar o seu limite de segurança. Você precisa criar asas e voar como a borboleta. Mas dentro do casulo você tem uma proteção. Agora, dói? Dói muito. Dói porque você fica preso a essas maldições, você fica preso a esses padrões repetitivos. Por exemplo, você vê uma família que as mulheres se separam, mas todas as mulheres daquela família têm 2, 3 casamentos e não ficam com ninguém. Isso é um padrão, então é uma casca que é dolorida, ela dói. Mas tem gente que prefere ainda ficar com a dor porque a dor é conhecida do que se arriscar a voar, vai lá saber que mundo que vai ser desbravado nesse voo. Porque dá medo, gente, isso é geral, tá? Geralzão. Todo mundo tem medo do desconhecido. Porque pelo menos a dor daqui é uma dor suportável, você tá vivo. Mas e o desconhecido, será que não vai trazer uma dor maior? Então, para não arriscar, melhor ficar com essa dor. O que eu, Vanessa, quero dizer para vocês é que o desconhecido não vai trazer uma dor maior. Ele vai trazer uma vida incrível que você nunca sonhou pudesse existir. Vanessa, como é que você está falando isso? Eu estou falando porque eu trabalho com isso. Eu estou falando porque eu já fui voar. Eu sou borboleta. Este é o meu nome. O meu nome é borboleta. E é mesmo. Se vocês forem lá no Google, coloca significado do nome Vanessa. Vai vir borboleta, é o meu nome. E eu fui essa pessoa. Eu fui essa lagarta que ficava se rastejando, que um dia olhou no espelho, e eu era essa pessoa que olhava as circunstâncias. Nas circunstâncias, eu era só uma lagarta que se rastejava. Uma menina pobre, entendeu? Que chegou aí para a rua a pedir, precisar que as pessoas dessem comida para comer. Eu fui essa pessoa que foi morar numa comunidade, né, que não se fala mais favela. Eu fui essa menina que olhava as circunstâncias. Mas um dia eu resolvi voar. Uma criança vítima de violência doméstica, um pai alcoólatra, muita violência. Mas olha só como é possível, porque agora eu sou casada, eu tenho 2 filhos, vai fazer 10 anos que estou casada, um marido carinhoso,
um marido companheiro, uma realidade totalmente diferente do que existia como referência. Porque olhando para trás, gente, os meus avós, por parte de pai e de mãe, era violência. Eu sei dos meus bisavós, era violência. Poxa, por parte de mãe, meu avô foi do cangaço, do sertão do Nordeste. Você acha que não tinha violência ali? Acho que não. Entende? Por parte de pai, pessoal lá de Portugal. Mas eram desbravadores. Eu consegui essa referência no meu supermercado. Vieram de lá para cá. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês não é só a minha história, não tenho só eu como prova de que funciona. Eu tenho as pessoas que me ouviram, como eu estou falando com você hoje, e falaram: será? Eu vou arriscar. Vanessa, me fala mais desse conhecimento aí que eu vou aplicar na minha vida. E aplicaram, e eu tenho esses testemunhos. Pessoas que transformaram suas vidas. Então, é possível? É possível. É possível se reinventar. Eu vou pegar aqui um trecho do livro desse que eu estou falando para vocês, né, que é Quem Tem Medo do Lobo Mau. Lá na dedicação mesmo, na dedicatória, eu coloco assim, que eu dedico este livro a todos aqueles que pensam e se aprofundam no conhecimento, permitindo-se reinventar-se sempre. Reinventar-se, gente, é buscar em outros lugares sementes novas para a sua plantação. Sementes já selecionadas que você já reconhece como poderosas para uma transformação de vida. E aí eu peguei um trecho da Lia Luft, que eu acho extraordinário, e coloquei aqui. Sem ter programado a gente para pensar. É como espiar para um corredor com 1000 possibilidades. Cada porta, uma escolha. Muitas vão se abrir para o nada, outras para um jardim de promessas. É hora de tirar os disfarces, aposentar as máscaras e reavaliar. Reavaliar-se. Não lembro em que momento percebi que viver deveria ser uma permanente reinvenção de nós mesmos. É a metamorfose da borboleta. Para reinventar-se, é preciso pensar. É este o convite que eu faço para você. Pensar é transgredir a ordem do superficial. Agora eu vou, para fazer parafrasear a Mia Luft, eu vou dizer para vocês. Pensar é transgredir a ordem da mente coletiva que te domina, que te manipula, que define o seu destino. Quando a gente faz a trilogia do Pai Transformador, né, a vivência do Pai Transformador lá no Instituto, que é uma vivência de são 3 vivências, na verdade, o Pai, o afeto e o nome, transformadores. Quando você passa por este movimento, essa vivência, essa aplicação na prática, você vai perceber que, de fato, você está envolvido e sendo manipulado por uma mente coletiva, mas você vai aprender que você é um grande artista. Você é um grande artista, e como grande artista, você pode fazer a arte, você pode desenhar, você pode pintar, você pode escrever o seu destino. Você não precisa ficar preso em tudo isso. E aí, né, o programa de hoje ele fala que ele traz um pouco dessa questão da alienação parental. Este livro, Quem Tem Medo do Lobo Mau, que inclusive é um e-book que eu presenteei as pessoas, eu não estou vendendo ele, é gratuito, entende? Então as pessoas só precisam solicitar, né? Manda um e-mail, a gente manda a cópia por e-mail, é um e-book. Ele traz conhecimentos extraordinários sobre tudo isso, né? Trazendo, inclusive, um conhecimento de aplicações para quem trabalha com isso, de mediação de conflitos e tudo para aplicar em casos específicos de alienação parental, dessas questões com as crianças. E aí, gente, eu quero dizer uma coisa para você. O ponto-chave do aprendizado para que você aumente as suas referências, aumente as suas possibilidades,
Expanda o seu campo de atuação na tua vida, no teu trabalho, para que você possa sair desse aprisionamento, desse sistema, desses padrões que foram colocados para você, para que você possa ampliar, pegar sementes selecionadas para que brote coisas extraordinárias na sua vida. Você precisa se colocar numa posição importante, que é a posição de aprendiz. Né? Tem uma frase aqui de Epiteto que diz assim: é impossível alguém começar a aprender o que acha que já sabe. Se você já sabe, não tem espaço para chegar um novo na tua vida. Então, se você compreender, este é o grande ensinamento do Cristo, a humildade. A humildade não é se fazer pequeno, a humildade é se reconhecer aprendiz. Então, todos nós ensinamos, todos nós somos mestres. Até as crianças são mestres. E todos nós somos aprendizes. Este reconhecimento nos permite receber ainda mais, nos permite nos desenvolver ainda mais, crescermos ainda mais. E eu pergunto, qual é o seu tamanho? Qual é o seu tamanho diante da vida? Qual é o seu tamanho diante do teu propósito? Você tem um propósito? Você conhece o seu propósito? Como vai ser esse seu ano de 2021? O que vai ter de diferente na tua vida? O que você vai fazer para expandir o que você já faz? E se você vai fazer, se você tem um projeto, o que você está permitindo entrar na tua vida para que isso se expanda, para que isso se potencialize? Ah, Vanessa, eu não quero. Mas você não quer porque você tem medo? Porque quanto mais você se desenvolve, se você permite que isso aconteça na sua vida, dentro daquilo que, se a gente pensar, né, conforme os estudos, a gente só usa 10% da nossa capacidade mental, mas se foi dada toda essa capacidade, por que usar só 10%? Se você pode mais, por que você não se permite mais ser a potência do que você é na vida, nessa terra, abençoando os demais que estão interligados a você de alguma maneira? Nem que seja mental, através de uma grande mente coletiva, uma grande rede de conexões invisíveis. Eu convido vocês para essa mudança, essa decisão. Eu convido vocês a fazerem parte deste movimento que eu chamo aí uma tribo de gigantes, pessoas que despertaram, pessoas que dos seus lugares estão aplicando tudo isso. Eu falo para vocês, não adianta mais continuar se comportando como a gente... Olha como é que está a nossa sociedade. Também não adianta culpar, reclamar. Nós sabemos que somos responsáveis pela nossa realidade. Então, podemos colocar em prática esse conhecimento. Não é verdade? Célia, seja bem-vinda, terapeuta. Regiane, Carol Carmona, seja muito bem-vinda. Olha aqui, doutor Edivaldo Pontes, seja muito bem-vindo. Então, é colocar em movimento o que já somos, do nosso lugar, da nossa essência, mas permitindo que se expanda a nossa potência, a nossa potencialidade, o nosso amor, permitindo enxergar a realidade de onde estamos, mas sabendo que isso não é determinante para o amanhã. É determinante para que você saiba em que terreno você está e o que precisa ser feito para construir o que de fato você deseja. Com consciência, sem romantismo, sem floreamento, com o que é de fato. E sabendo que você tem a opção de escolher vivenciar através das experiências, isso não quer dizer que é ruim. É uma escolha, mas uma escolha consciente. Ou vivenciar a partir de um conhecimento que já está disponível para você. Para que você não precise sofrer o que outros já sofreram e já aprenderam. E aí isso já te ganha. Você já ganha um bom tempo, né, de sofrimento. Você já pode ir para os resultados na sua vida. Então é isso, gente. O programa de hoje, né, já está terminando. Espero ter contribuído, ter esclarecido as dúvidas. Amanhã uma continuidade desse mesmo tema, tá? Então amanhã às 8h08 nós estaremos aqui com o programa E Agora Doutora. Vai vir conosco,
né, o Hipólito Ivo, ele é aluno do Pai Transformador, ele faz parte aqui, né, como aluno do Instituto Educacional Paiva, ele é historiador, ele é bispo da Igreja Deus Forte, né, e aí, então, ele é um líder, tem vários pastores ali que ele cuida dessas pessoas, ele vai estar neste programa, com esse mesmo assunto, fazendo perguntas para mim, tem um formato de mentoria, para a gente aplicar na prática as respostas para todas essas reflexões que nós fizemos, né, ontem e hoje. E a semana que vem com um novo tema, né, o pessoal está mandando muitas mensagens para mim, dizendo que está sendo sensacional, e eu fico muito feliz por isso. Então, gratidão, um excelente dia para vocês, e até amanhã, às 8h08. Um grande abraço.